Oi, turma! Hoje nós vamos fazer as páginas 128 e 129 do nosso livro de matemática e nós vamos falar sobre o dobro. O que isso quer dizer? Vamos lá no tema 2, mais multiplicações, duas vezes ou o dobro. Observe as crianças juntando materiais recicláveis. O Paulo falou assim: eu juntei 4 latinhas de suco. Então, tá aqui, ó, 4 latinhas de suco. A Marina falou: eu juntei o dobro de 4 latinhas. Então, quando a gente fala o dobro, nós estamos falando 2 vezes esse número que está sendo dito. Nós aprendemos que a multiplicação ela também pode ser representada pela adição, quando a gente soma os números iguais. Então, é isso que está mostrando aqui embaixo para a gente. Olha aqui, ó. Quantas latinhas de suco Marina juntou? Se ela juntou o dobro, então foi porque ela juntou 4 latinhas, olha aqui o número 4, mais 4 latinhas. Então, vocês vão fazer quanto é 4 mais 4 para saber o resultado. Se a gente for usar a multiplicação, nós vamos fazer 2 vezes o número 4. Então, aqui vocês vão colocar o 4 e vocês vão colocar o resultado aqui. Então, sempre quando a gente estiver falando de dobro, nós estamos falando 2 vezes, tá? Então, aqui embaixo tá assim. Calcular 2 vezes um número é o mesmo que encontrar o dobro desse número. Então, se eu falo assim para vocês: eu tenho 3 balas, mas a minha prima tem o dobro de balas que eu tenho. Se eu tenho 3 balas e ela tem o dobro, eu quero saber quantas balas ela tem. Então, ela vai ter 2 vezes o número 3, que é igual a 6. E como é que eu sei que 2 vezes 3 é igual a 6? Se eu for fazer a adição 2 vezes o número 3, vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. Outro exemplo. Eu comprei 5 lápis. O meu amigo, ele tem o dobro dessa quantidade de lápis. Quantos lápis o meu amigo tem? Bom, se eu tenho 5 e o meu amigo tem o dobro 2 vezes. Então, 2 vezes o número 5, que é igual a quanto? É igual a 10. E como é que eu sei disso? Porque eu sei que se eu repetir 5 mais 5, porque é o dobro 2 vezes, 5 mais 5 é igual a 10. Então, o dobro de 5 é 10. E assim por diante. Então, aqui no livro tá assim: desenhe em cada quadro o dobro da quantidade de figuras em cada caso. Então, aqui você tem uma flor. Se você tiver o dobro dessa quantidade aqui, quantas flores vocês vão ter? Desenhe aqui quantas flores. Aqui eu tenho 2 bolas. O dobro de 2, vocês vão desenhar aqui a quantidade de bolas. Aqui eu tenho 3 lápis, vocês vão desenhar o dobro dessa quantidade de lápis aqui embaixo na letrinha C. Agora, continuando, número 2, conte as penas das petecas e as bolas dentro das caixas e depois complete. Então, aqui, ó, o livro já começou para vocês. Tem 5 penas aqui e 5 penas aqui. Então, 5 mais 5 é igual a quanto? Depois, vocês vão completar quantas petecas tem e o valor das penas para completar aqui. Aí, essa linha aqui, vocês vão ter que completar um número, é o dobro de 5. Aí vocês vão colocar quantas penas tem nas 2 petecas. Aqui vocês vão olhar. Peraí, gente, desculpa. Aqui vocês têm que olhar quantas bolinhas tem em cada caixa, aqui e aqui.
para fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui na letra A, tá? E assim vocês vão continuando. Número 3, leia as frases abaixo e marque com X as corretas. Então, o que não tiver certo não é para marcar, não é para fazer nada. Somente o X na frase correta. Então, vamos lá. Sabendo que Maria tem 7 anos de idade e Valéria tem 14, então, ó, essa menininha aqui tem 7 anos, essa daqui tem 14. Valéria tem o dobro da idade de Maria. Valéria tem o dobro da idade... Desculpa, Marina tem o dobro da idade de Valéria. Valéria tem 2 vezes a idade de Maria. Ou então a Maria tem a metade da idade de Valéria. Se vocês precisarem marcar mais do que um, não tem problema. No número 4, Elaine foi à feira com seu primo Pedro e comprou meia dúzia de bananas. Vamos lembrar que meia dúzia é igual a 6, tá? Uma dúzia é igual a 12. Meia dúzia, que é a metade, é igual a 6. Enquanto Pedro comprou o dobro dessa quantidade. Quantas bananas no total eles compraram? Então, presta atenção que aqui não é para achar só a quantidade que o Pedro comprou. Também tem que achar essa quantidade, tá? Vocês vão ter que fazer a continha nesse espaço em branco que vocês têm aí no livro de vocês. Vocês vão fazer essas continhas aí. A primeira coisa que vocês vão ter que saber é quantas bananas o Pedro comprou. Bom, se a Elaine comprou meia dúzia e ele comprou o dobro dessa quantidade, vocês vão ter que fazer uma continha para saber quantas bananas o Pedro comprou. Depois que vocês acharem quantas bananas ele comprou, está perguntando quantas bananas no total eles compraram, ou seja, quantas bananas a Elaine e o Pedro compraram juntos. Então, não é uma continha só que vocês têm que fazer, tá? Preste bastante atenção aqui nesse probleminha. E por último, no número 5, registre no caderno como você calcularia o dobro de 13. Converse com os colegas para descobrir a maneira que vocês acham mais fácil de obter esse resultado. Bom, vocês vão ter que fazer individualmente e vocês vão fazer no caderno como é que vocês iriam fazer para achar o dobro de 13. Depois que nós vimos aqui nessas 2 páginas como se acha o dobro, como que vocês fariam? Então, vocês vão colocar no caderno de matemática a forma em que vocês fariam para achar o dobro de 13. Coloca a resposta do dobro de 13 também no caderno e façam lá. E mandem tanto a foto do livro quanto do caderno nesse espaço na plataforma. Se vocês tiverem espaço no livro e quiserem fazer no livro, a número 5 pode fazer. Mas se vocês acharem melhor fazer no caderno, ok, tá bom? Então façam e qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Um beijo, tchau!